Fala pessoal, essa última semana ela foi uma das mais insanas para o mercado de criptomoedas. A gente teve Milei, o presidente da Argentina, envolvido em um escândalo com o lançamento de uma meme coin que deixou milhares de pessoas no prejuízo em um golpe de mais de 100 milhões de dólares. Além disso, a gente teve também o maior hack da história do mercado cripto, onde 1,5 bilhões de dólares foram roubados em Ethereum, mas o propósito do vídeo de hoje não é falar sobre isso, não é falar sobre o caos que está o mercado de altcoins, mas sim focar em alguém que não se abala com nenhuma dessas notícias, que é o Bitcoin. Independente de tudo que está acontecendo para o mercado de altcoins, todas essas notícias negativas que a gente está tendo, o Bitcoin parece não se importar com isso, está segurando o preço muito bem, entre a casa dos 90 e os 100 mil dólares, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar o porquê que eu acredito que uma explosão e novas máximas históricas para o Bitcoin podem estar mais perto do que nunca. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei pra vocês, o mercado cripto, principalmente as altcoins, não estão vivendo um dos seus melhores momentos. Nos últimos vídeos que a gente trouxe aqui pra vocês, a gente falou um pouco sobre a situação complicada que está o mercado de altcoins, porém a ideia do vídeo de hoje é falar do rei do Bitcoin, que parece não ligar pra nada de que acontece de negativo no mercado, todas as altcoins caindo, presidentes se envolvendo em esquemas de golpes com meme coins. O Bitcoin não se abala, o Bitcoin tem segurado firme acima da casa dos 90 mil dólares, e nessa thread, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar justamente do porquê que isso está acontecendo e o porquê que eu acho que uma nova máxima histórica pode estar mais perto do que a gente imagina, tá? Então, o principal fator que tem segurado e tem puxado esse crescimento no Bitcoin é a adoção por parte de países, governos, bancos centrais, investidores institucionais e toda essa gama nova de grandes investidores que investem pesado que a gente não tinha antes nesse mercado, certo? Se você observar hoje os países que já têm Bitcoin, a gente tem aí China, Reino Unido, Ucrânia, Butão, El Salvador, Venezuela, Finlândia e Geórgia, certo? E a tendência é que possivelmente esse número aumente muito em breve, tá, galera? E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem países como a Rússia, por exemplo, que ainda não assumiram que estão comprando Bitcoin abertamente, porém já estão tomando aí várias atitudes rumo à adoção do Bitcoin. Por exemplo, a Rússia anunciou que está utilizando o Bitcoin para fazer comércio, né, com outros países. Então, desde que ela começou a guerra com a Ucrânia, eles foram tirados do sistema ali tradicional de negociação entre os países, várias sanções com a Rússia, então ela está utilizando o Bitcoin para fazer negociações internacionais. Ela legalizou recentemente a custódia de Bitcoin como uma propriedade para os seus cidadãos, e uma empresa estatal, a Rossette, começou a minerar Bitcoin com energia excedente. Então sim, a gente tem uma empresa estatal da Rússia já minerando e começando a acumular os primeiros Bitcoin. Então a Rússia com certeza está se movimentando rumo à adoção do Bitcoin. Essa semana também a gente teve uma notícia bombástica aí que o Fundo Soberano de Abu Dhabi, então o Sovereign Wealth Fund do país, comprou aí, né, quase $500 milhão em ETFs de Bitcoin. Então, mais um país aí, Abu Dhabi, entrando para a lista com exposição, né, em ETFs de Bitcoin de quase $500 milhão. Fora esses grandes players aí, né, a gente tem também players menores no mercado, como por exemplo o Butão, que já tem mais de $1 bilhão em Bitcoin, que eles acumularam só por meio da mineração. Então esse paizinho pequeno começou a minerar Bitcoin lá atrás e eles já acumularam hoje uma quantia de mais de $1 bilhão. E a gente tem El Salvador, que daí não foi por meio da mineração, eles realmente compraram Bitcoin no mercado, mas já estão aí com mais de $500 milhão em Bitcoin, tá? E a adoção não para por aí, tá, galera? Além de países e governos, a gente tem também fundos de pensão nos Estados Unidos comprando exposição indireta ao Bitcoin. Como assim exposição indireta? Principalmente por meio de ações da MicroStrategy. Então os fundos de pensão de mais de 12 estados nos Estados Unidos já tem hoje somado aí mais de $330 milhões em ações da MicroStrategy, com destaque para o estado da Califórnia, que representa aí quase 50% de todos esses fundos, né, com $159 milhões. Então aqui, ó, a aposentadoria dos professores, dos empregados públicos está começando a ter uma pequena alocação ali em Bitcoin por meio do esquema ali que o Saylor proporcionou para esses fundos de pensão. Então muito legal a gente ver esse tipo de adoção também. Que mais que a gente tem? A gente tem bancos centrais possuindo exposição também ao Bitcoin, porém exposição indireta, novamente por meio de ações da MicroStrategy. Então a gente tem o banco norueguês, o Norges Bank, com exposição de mais de $500 milhão em Bitcoin, tá? Então saiu aqui
a notícia que eles estão rodando bastante. E a gente tem o Banco Central da Suíça também com uma posição de 63 milhões de dólares em ações da MicroStrategy. Isso daqui foi um dado que eu encontrei de um tempo atrás já, talvez esse número seja até maior, mas eu não consegui encontrar dados recentes sobre a Suíça, apenas sobre a Noruega, tá, pessoal? E a gente tem também uma conversa acontecendo na República Tcheca, onde o presidente do Banco Central quer alocar 5% das reservas do país em Bitcoin. Isso daqui representaria uma compra de 146 bilhões, tá? Mas nada disso foi confirmado ainda, é apenas algo que eles estão aí para conversar e para ser discutido. Mas você pode ver que tem interesse por parte da República Tcheca também em adotar o Bitcoin. Então a adoção está cada vez maior, países, governos, fundos de pensão, todo mundo está entrando para o Bitcoin. E não para por aí, a gente tem também bancos comerciais e grandes empresas começando a se voltar para o ativo. Então aqui eu juntei apenas alguns exemplos para vocês, se fosse para falar de todas as empresas que têm exposição em Bitcoin, a gente ia ficar horas e horas aqui falando, mas a gente tem, por exemplo, Goldman Sachs com mais de 1,5 bi de exposição em Bitcoin, a Tesla com mais de 1 bilhão em exposição em Bitcoin, o Union Bank da Suíça com mais de 1,2 bilhões em exposição indireta ao Bitcoin, né, comprou ações da MicroStrategy, e hoje mais de 60% dos maiores hedge funds dos Estados Unidos já têm exposição ao Bitcoin. Isso daqui foi algo que eles documentaram lá em agosto, tá? Então esses números já devem ser também até maiores e no momento a gente não sabe exatamente quais são os números, não consegui encontrar, mas você pode ver aí, né, que os investidores institucionais, os bancos e as empresas também não estão ficando de fora da corrida do Bitcoin. Outro ponto muito interessante para a gente conversar aqui com vocês novamente, né, é que a SEC revogou a SAB 121. Então essa SAB 121 era uma lei, né, que não permitia que os bancos oferecessem custódia de Bitcoin para os seus clientes. E com a revogação dessa lei e a criação de um novo framework regulatório que deve acontecer nos próximos 6 meses nos Estados Unidos, grandes bancos vão poder, né, armazenar Bitcoin e outras criptomoedas para os seus clientes. Então eles vão começar a ofertar a custódia de criptomoedas para muitos clientes e tem gente que prefere, né, manter as coisas que tem ali no banco, não quer mexer com corretora, não quer mexer com wallet. Tem aquela galera mais old school que, cara, só quando o banco oferecer que o cara vai comprar, e isso vai ser muito bom também para adoção em larga escala, né? O presidente do Bank of America, inclusive, falou que os bancos estão prontos para, assim que tiver regulamentação clara, começar a oferecer esses serviços. Como eu comentei, a regulação deve acontecer nos próximos 6 meses, como falou aqui o nosso CryptoKizar, o nosso querido David Sachs, certo? Então, pessoal, como vocês puderam ver, em relação à adoção em massa do Bitcoin, a gente nunca viveu um momento melhor em toda a sua história. A gente tem estados, países, bancos centrais, fundos de pensão, bancos comerciais, grandes empresas, todo mundo adotando e aderindo ao Bitcoin. Então as pessoas estão vendo finalmente o valor que esse ativo tem, né? Ele se provou um ativo sólido, um ativo seguro, uma forma de você preservar o seu poder de compra em uma crise de liquidez infinita, que é o sistema financeiro global que a gente vive, certo? Então o sistema que a gente tem, ele depende da impressão infinita de dinheiro para sobreviver, e o Bitcoin, o ouro, eles se colocam aí justamente como uma alternativa para você escapar da desvalorização da sua moeda, tá? Alguns exemplos disso são, por exemplo, os Estados Unidos, que hoje tem mais de 36 trilhões de dólares em dívida. O que eles produzem anualmente não chega nem perto disso e nem perto do tamanho do crescimento dessa dívida. Então eles sempre estão devendo mais do que eles conseguem produzir, e para manter essa dívida rolando, manter esse sistema funcionando, a única forma é imprimindo mais moeda. A gente tem bancos centrais injetando liquidez na economia sempre que a gente vai ter uma grande crise. Então, por exemplo, o que aconteceu na Covid, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, foi lá, joga a taxa de juros para baixo, que aumenta a impressão da moeda. Eles vão lá, eles fazem a política do quantitative easing, imprimem dinheiro, injetam trilhões na economia, e dessa forma o seu dinheiro ele vai sempre perdendo valor, sempre se desvalorizando. E desde 1913, quando o Fed foi criado, o dólar, por exemplo, já perdeu mais de 99% do seu poder de compra, tá? Então, se a impressão de dinheiro é infinito, o potencial de alta do Bitcoin também é infinito, né? Porque são 21 milhões de unidades, a sua oferta é limitada, e quanto mais moeda estiver circulando e a adoção continuar em larga escala, mais o Bitcoin vai se valorizar. Então ele é o escape para um sistema financeiro
quebrado. E não para por aí, tá, pessoal? Vocês acharam que tudo que eu falei sobre adoção em massa já é muita coisa? A gente ainda tem esse ano a possibilidade da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos. Então, David Sachs, né, o nosso crypto czar lá nos Estados Unidos, ele afirmou que isso daí vai ser uma das prioridades número 1 da sua equipe, avaliar a viabilidade de sim eles criarem essa reserva estratégica de Bitcoin. A senadora Cynthia Lummis, que foi quem propôs, né, a reserva, ela que criou o documento e colocou lá no Senado, ela tá diretamente nas suas redes sociais fazendo menção a isso, falando, ó, galera, promessas feitas são promessas cumpridas, a gente ainda vai ter e tal. Então ela tá instigando, a gente tem um presidente pró-cripto, é sim muito possível que isso venha acontecer esse ano. Mas claro, essas coisas não acontecem rápido. E se isso acontecer, aí sim vocês vão ver o que é adoção em massa. Países, pessoas, empresas, cara, todo mundo vai começar a comprar caso os Estados Unidos também comecem a comprar. Então eu acho que a gente chegou em um momento da história do Bitcoin onde ele finalmente está se posicionando de fato como o novo ouro digital. E na minha opinião, ainda melhor do que o ouro, tá, pessoal? Por quê? Porque primeiro que o Bitcoin ele é mais escasso do que o ouro, né? São 21 milhões de unidades, enquanto o ouro ele cresce aí anualmente numa medida de 1 a 2% o seu supply. O próximo ponto é a portabilidade, tá? Então o Bitcoin você consegue armazenar ele em qualquer lugar, digitalmente, movimentar pelo mundo inteiro, rápido, barato, fácil. Enquanto o ouro, você já imaginou, né? Pra você movimentar grandes quantias de ouro, pra você armazenar, você tem que ter um cofre, tem que ser seguro. Cara, é uma dor de cabeça pra você armazenar, né, todo esse ouro físico. A facilidade de verificação do Bitcoin, né? Então ele é auditável on-chain, a cada 10 minutos a gente consegue verificar a sua rede, enquanto o ouro requer aí, né, testes físicos, você tem que tá verificando as reservas de ouro. O Bitcoin é muito mais fácil, muito mais transparente. E a divisibilidade também, claro, para você negociar, né? Como é que você vai ficar negociando pequenas moedas de ouro, é um negócio já muito arcaico. Os satoshis, o Bitcoin você consegue transacionar em frações 0,0001. Então, cara, na minha opinião, muito melhor do que o ouro e eu acho que isso aqui tem um potencial gigantesco. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o custo de ignorar o Bitcoin. Se você ainda não tem Bitcoin na sua carteira ou se você tem ainda não o suficiente, a gente vai falar sobre como isso pode custar muito caro para você. E para isso eu quero contar uma história para vocês que eu li no livro O Padrão Bitcoin sobre a China e a Índia e a mudança, né, do padrão prata para o padrão ouro, tá, galera? Então em 1871 foi oficializado o início do padrão ouro. A gente teve o fim da Guerra Franco-Prussiana entre a Alemanha e França, e depois disso a Alemanha cobrou a indenização da guerra para a França em moedas de ouro, adotando o padrão ouro, e depois vários países começaram a seguir o padrão ouro, né? Por quê? Porque nessa época surgiu também o dinheiro fiat, o dinheiro em papel. Então você podia deixar o seu ouro no banco, receber o dinheiro em papel e utilizar ele, né, de forma fracionada. Então foi uma forma de você utilizar o ouro de forma fracionada. E a prata, ela era relevante porque quando você ia fazer transações mais corriqueiras, em vez de usar o ouro, você usava a prata. Mas agora com o dinheiro de papel, não tem mais necessidade de você ter a prata. Por quê? Porque você tem o ouro e o dinheiro de papel, certo? Então a China e a Índia não quiseram aceitar que essa mudança estava acontecendo, né, o fim do padrão da Era da Prata para o início do padrão ouro, e demoraram aí, né, anos e anos e anos até trocar suas reservas de prata para o ouro. A Índia, se eu não me engano, foram 20 e poucos anos, entre 20 e 30 anos, e a China levou ali acho que quase 75 anos, e por ter esperado todo esse tempo para trocar suas reservas de prata para o ouro, eles viram, né, o seu dinheiro, o valor das suas reservas, diminuindo, a Índia em 56% e a China em 78%. Ou seja, não adianta você ignorar uma nova forma de dinheiro mais poderosa que a sua. Se você ignorar ela, tudo bem, você pode até ignorar, mas quem viu o valor no ativo, comprou o ativo antes, lá na frente muito provavelmente vai ficar mais rico, né? Vai ter mais valor nas suas reservas do que você. Que nem aconteceu com a China e Índia, muito possivelmente pode acontecer para quem ignorar o Bitcoin e ficar com as suas reservas em dinheiro fiat, ficar com as suas reservas em ouro, ficar com suas reservas em qualquer forma de dinheiro mais fraco, né? Então, para mim, a gente está no início da transição para a era do padrão Bitcoin e o risco agora seria, na verdade, não você comprar o Bitcoin, achar que ele é volátil, ficar com medo da sua volatilidade, e sim você acabar não garantindo seus satoshis, porque são apenas 21 milhões de unidades, tá? Claro, eu posso estar errado nisso, mas eu acho que o preço que você paga por pelo menos não ter uma parte do seu patrimônio, da sua exposição em Bitcoin,
é gigantesco, não é algo que vale a pena, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer um vídeo menor essa semana, só para lembrar vocês de tudo de positivo que está acontecendo ao redor do Bitcoin. Então mesmo que o mercado cripto não viva o seu melhor momento agora, né, as altcoins têm sangrado bastante, tem um pouco de incerteza. Em relação ao Bitcoin, eu sigo muito confiante. Eu tenho minha reserva de Bitcoins que eu não vou vender nunca na minha vida, que eu pretendo passar para os meus filhos e para os meus netos. E possivelmente a gente pode sim estar entrando na era do padrão Bitcoin. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Destrói o like aí embaixo se você é novo por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho que toda semana a gente está trazendo esses vídeos aqui para vocês no canal do MB. Então um grande abraço, até uma próxima e valeu!